Bom, pessoal, vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alessandro Silveira. Eu trouxe um material aqui para a gente conversar sobre essa conexão, né, da saúde intestinal e a longevidade. Eu trabalho com saúde intestinal há bastante tempo, né, desde mais de 20 anos, no final do século passado que eu me formei. Trabalho com microbiologia, trabalho com microbiota intestinal, também com doenças infecciosas, mas também com a parte diagnóstica de laboratório. Sou farmacêutico, sou professor da universidade, Nacional de Blumenau, professor titular. Trabalho também, sou um consultor do Ministério da Saúde, na assistência farmacêutica. Lá no Ministério eu faço a assistência farmacêutica na área de tuberculose e hanseníase. Está lançando aí um programa de cuidados farmacêuticos na tuberculose e hanseníase. Tem o meu livro, depois a gente pode sortear. O Lado Bom das Bactérias é um livro que eu falo, não é um livro técnico, tá? É um livro de leitura, mas eu comento muito da relação. Esse daqui eu trouxe para o Leandro, que é o próximo que vai dar aula aqui, mas eu mando para vocês. Do diagnóstico do meu filho de autismo, falo também de transplante de fezes. Então, é um livro que vai muito por esse mundo da microbiota e da microbiologia. Okay? Bom, pessoal, olha só, a gente tem aqui mais ou menos 40, 50 minutos, né? Eu fiquei pensando, bom, o que eu vou trazer para a gente falar sobre saúde intestinal e longevidade, né? Por quê? Porque é muita coisa, eu vou focar em alguns conteúdos que eu acho que são muito importantes. E optei por fazer essa divisão aqui, né? Eu vou fazer uma contextualização básica, né? Por que o intestino tem relevância nesse contexto. Vou falar algo que é fundamental quando a gente fala de envelhecimento, de senescência, que é a relevância do sistema imune. Então a gente sabe que muito do envelhecimento está relacionado com decréscimo de atuação do sistema imune. Esse decréscimo, ele é qualitativo e quantitativo. Então, eu coloquei aqui o inflammation, né, que é esse envelhecimento do sistema imune, causando o nosso envelhecimento sistêmico. E aí eu optei por trazer dois contextos, né? Por quê? Se a gente passar aqui e começar a parar as pessoas e fazer uma enquete e perguntar assim: qual a doença que você tem mais medo? Se quiser assim, o que você tem medo de ter? Que tipo de doença você tem medo de poder ter um dia? Com certeza vão surgir duas: câncer e demência, né? Ou doença neurodegenerativa em geral. Então eu trouxe alguns contextos aqui para mostrar para vocês, né, para a gente abordar. Eu vou falar um pouquinho de suplementação, que eu uso nos pacientes, tá? Vou falar de probiótico, de prebiótico, de enzima digestiva, alguns fitoterápicos, tá? E vamos fazer umas conclusões. Vocês fiquem bem à vontade se quiser perguntar alguma coisa, né? A gente está num grupo pequeno, então a gente pode ser bem informal. Bom, qual é a grande questão? Acho que qual é o nosso desejo, né? Muito se fala de aumento de expectativa de vida. A expectativa de vida está aumentando. Ok, isso está associado a várias condições sociais, condições de melhora do diagnóstico, melhora do tratamento das doenças. Mas eu acho que não é só viver mais, a gente precisa viver melhor. Não adianta nada, né? Eu dei o exemplo ontem, né? Não adianta nada viver até os 100 anos, se a partir dos 60 eu já estava numa cama, ou já não podia exercer a minha atividade profissional, se tinha limitações físicas. A gente quer viver bastante e viver bem. Esse é o grande desafio. Né? Porque a gente tem artifícios para o tratamento paliativo das doenças. Mas a gente precisa ter qualidade na nossa vida. Né? E isso passa muito pelas nossas escolhas. Quando a gente fala que passa pelas nossas escolhas, é importante, por quê? Porque a gente dá um empoderamento para as pessoas. Né? Porque até bem pouco tempo atrás, se falava assim, eu tenho diabetes do tipo 2, porque minha mãe tem diabetes do tipo 2, meu pai tem diabetes do tipo 2, meus avós têm diabetes do tipo 2, então não tem o que fazer. Hoje a gente sabe que a genética ela é importante, claro, né? Se você tem um histórico familiar, você está mais
predisposto, mas você vai ter diabetes tipo 2, se você quiser. Vai depender das suas escolhas. Então, isso dá uma característica de autorresponsabilidade. Se eu estou doente, quem trouxe para a doença fui eu mesmo, com as minhas escolhas. Claro que existem situações que são um pouco mais complexas. Então, a gente quer isso, né? Viver mais e viver melhor, né? A minha avó tem 95 anos, ela cuida de uma casa de 2 andares sozinha, faz comida, ela vai todo dia na missa, que ela gosta da missa, fica 2 quilômetros, né? Uma cidade que não é grande, mas também não é pequena, de 600 mil habitantes, ela vai a pé, todo dia lá na missa, e eu falei para ela, ó, a senhora ainda vai me enterrar, porque ela está melhor do que eu, se bobear, com 95 anos. Então, ela está vivendo bem e está vivendo bastante e vivendo bem. Mas por quê? Ela não sabe o que é um alimento processado, ela não conhece margarina, bolacha recheada, ela nunca comeu essas coisas, né? E não só isso, sempre o estilo de vida com atividade física, privilegiando o sono. Então, por isso que ela tem uma qualidade de vida. E a gente vê hoje, né, não sei se vocês já ouviram falar dos estudos dos Blue Zones, que são as cidades onde há uma maior quantidade de pessoas centenárias. Pessoas centenárias que vivem bem, que vivem com saúde. Então, existem vários fatores que estão associados a pessoa ter 100 anos, mas mesmo com 100 anos viver bem. E o que é interessante, né, todos vocês já ouviram falar dos estudos do Charles Darwin, a teoria da evolução. Então, o que ele sempre falou lá nas Ilhas de Galápagos? As espécies elas vão se manter dentro de um ecossistema, os indivíduos que forem mais competentes para uma determinada habilidade, né? Dentro daquela população, aquelas espécies mais debilitadas, elas vão tender a desaparecer naturalmente. A gente pode dar o exemplo das girafas. As girafas não tinham o pescoço comprido, mas com o passar do tempo, aquelas girafas que tinham os maiores pescoços, elas tinham uma vantagem competitiva que elas conseguiam comer as folhas nas árvores mais altas. Mas o que acontece? Pensa, né? Tudo que a gente faz dentro da área da saúde, a gente vai contra. Porque imagina só, aquela pessoa tem uma determinada deficiência física, intelectual. Essa pessoa ela tem que ser relegada da população, digamos assim. Por quê? Porque se essa pessoa gerar descendentes, algumas dessas características genéticas elas vão perpetuando. Que se a gente pensasse exclusivamente como o Charles Darwin, né, isso naturalmente, porque vocês podem dizer, mas isso é teoria da eugenia, né, que eu já viu vários, o próprio Hitler falava sobre isso, nós vamos melhorar a espécie. Não é isso, estou colocando aqui. A gente tem que entender que essa é a função dos profissionais da saúde, mas o que a gente está fazendo? Com o passar do tempo, naturalmente a população está envelhecendo e naturalmente essa população está ficando mais doente. Isso é o ônus do desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? De tecnologia diagnóstica. Estou conseguindo diagnosticar melhor as doenças. Desenvolvimento do quê? De intervenções terapêuticas. A gente tem intervenções terapêuticas, medicamentos, cirurgias, enfim. Então, cada vez mais a gente vai ter essas pessoas que têm algum tipo de debilidade. E isso faz com que essas pessoas acabem vivendo, a gente consiga prolongar bastante a vida dessas pessoas, mas em detrimento da qualidade. Tá? Então, por isso que eu trouxe essa colocação aqui para vocês. Né? E a gente o que está acontecendo com a gente está muito relacionado às nossas escolhas. Mas a gente tem que lembrar que algumas coisas são do próprio ambiente. Por exemplo, né, a gente está aqui em São Paulo. Você tem que concordar comigo que o ambiente externo, falando aí de poluição, por exemplo, né, não é o melhor para a nossa pele, para os nossos pulmões. Mas a gente tem o barulho, né, aqui ó, o clima. Cada ano que passa, o nosso clima está ficando pior, está ficando mais extremo, e a gente tem aí os reflexos disso. Mas a gente tem a radiação, a gente tem a poluição, a gente tem todas essas, as próprias ondas eletromagnéticas, quanto tempo que a gente fica com o celular no ouvido, gerando radiação, micro-ondas. Então, esses são os fatores externos. Existem os fatores que são do próprio organismo. Por exemplo, o meu microbioma, a expressão dos genes. Então, muito do que a gente sabe hoje é que
mais importante do que a informação genética é como esses genes vão ser expressos, que é o conceito da epigenética. Se eu tenho um estilo de vida mais saudável, eu vou não silenciar, mas eu vou diminuir a expressão de alguns genes que não são bons, não são desejáveis, né? E todas as outras questões que estão associadas com a nossa escolha. Por exemplo, né, o que eu como, se eu faço atividade física, como é que é o meu trabalho? Meu trabalho é muito estressante? Ou eu tenho um trabalho que é mais tranquilo? O meu sono, né? A questão social, a pessoa, o ser humano, ele necessita de aceitação. Porque às vezes se fala assim, o que é saúde? Né? Saúde é não ter doença. Não, absolutamente. Saúde é muito mais amplo o conceito de saúde. Então, o ser humano precisa ter uma aceitação dentro da sua sociedade, seja ela qual for. Então, se aquela pessoa ela está relegada por qualquer motivo, dentro do seu trabalho, dentro do seu bairro, enfim, ela já vai ter uma, que a gente chama de uma influência negativa, e todas essas características compõem o nosso expossoma, é o que a gente está sendo sujeito. Por quê? O nosso DNA, teoricamente, a gente não pode mudar. Ou seja, a informação que a gente recebeu dos nossos pais. Porque, teoricamente, hoje já mudou isso também. A gente já consegue, através de algumas ferramentas, que são ferramentas, né, de edição gênica. Não sei se vocês já ouviram falar do CRISPR. O que é o CRISPR? O CRISPR nada mais é do que... eu tenho uma... Vamos dar um exemplo aqui para vocês, mais simples de todos, né? Que é a câncer de mama. A gente sabe que existe uma mutação num gene chamado BRCA1, que é indutor e que aumenta muito a possibilidade dessa mulher ter câncer de mama. Isso é fato. Tá? E se eu pudesse mudar? Se eu pudesse pegar, tem essa mutação, se eu pudesse alterar esse gene, dá para fazer isso? Tá. Né? Isso é CRISPR, e o CRISPR nada mais é que o sistema imune das bactérias. O que isso quer dizer? Não é? Porque os cientistas eles descobriram que as bactérias elas têm essa capacidade de mudar o material genético através de reações bioquímicas. Dizem, poxa, mas o que a bactéria faz? Ela é infectada por um vírus, que são os bacteriófagos, e ela pega e ela modifica o DNA do vírus. E com isso ela inativa o vírus. Então, poxa, se ela consegue mudar um DNA externo, por que a gente não pode usar, através de reações bioquímicas, que são caspase, por que a gente não pode usar isso para alterar o genoma das pessoas? Isso já é feito hoje. Já existe medicamento aprovado a partir de CRISPR. Então pensa quais são as possibilidades que a gente tem hoje com a edição dos genes. Já existem empresas nos Estados Unidos, startups, que estão desenvolvendo aplicativos para você editar os genes de um bebê. Eu vou ter um filho, eu quero que o meu filho tenha mais de 1,80 m, eu quero que ele tenha olho azul, eu quero que ele tenha várias características, inclusive de personalidade. Né? Por quê? Porque tecnicamente isso já é possível. Claro que tem uma série de outras coisas envolvidas, principalmente associadas a até que ponto a gente pode fazer esse tipo de alteração, as questões éticas. Mas, tecnicamente, já é possível. Em 2020, pela primeira vez, duas mulheres ganharam o prêmio Nobel, que é a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, descrevendo essa técnica. Já tem medicamento aprovado baseado em CRISPR, e é um desejo do homem, da raça homem, da humanidade, né, a vida eterna e a capacidade de alterar a vida. Ou seja, eu tenho um determinado problema, eu vou alterar meu código genético para resolver. E vocês podem ter certeza que essa tecnologia, que a gente está vivendo essa era, a gente não tem dimensão. Mas ela muda a história da medicina, como as vacinas mudaram, como os antibióticos mudaram e como as cirurgias mudaram. Por quê? Poxa, eu posso alterar o gene. Isso tem possibilidades infinitas. Então, só para a gente contextualizar, porque para eu falar de intestino, vou trazer isso aqui, né, o que a gente tem? Que toda manifestação crônica, ela tem uma característica inflamatória. Obesidade é um processo inflamatório crônico. Né? Doença autoimune, câncer, qualquer uma dessas manifestações. E por isso que se fala hoje em inflammaging, a inflamação sistêmica de baixo grau que vai levando, né, ao envelhecimento do sistema imune, e essa imunossenescência vai fazendo com que a pessoa envelheça.
que a pessoa fique mais suscetível a doenças. Então, o que a gente tem aqui, né? Essa figura, ela mostra, do lado esquerdo, um intestino saudável, com um microbioma equilibrado, e que a gente não tem um estímulo da resposta imune. Na figura do lado direito, que é uma pessoa que tem uma alimentação rica em alimentos processados, que tem baixa vitamina D, alimentação altamente calórica, o que a gente vê? Uma disbiose. E o que é essa disbiose? Então a gente tem aqui uma diminuição da camada de mucoprotetor e vejam que tem vários buracos aqui. E esses buracos passam o componente microbiano que é o LPS. O que o LPS faz? O LPS, ele passa, porque deveria ser uma barreira íntegra, ele não poderia passar, e ele fica estimulando respostas do sistema, células do sistema imune. E vai gerando uma inflamação crônica de baixo grau, que é sistêmica, e ela está convivendo com ela. Quem tem isso? Qualquer pessoa que tenha, né, uma disbiose. E é muito fácil de a gente saber que a pessoa tem disbiose. Né? Você vai perguntar para a pessoa assim, quantas vezes você evacua por semana? Não. Você pergunta, quantas vezes você evacua? Responde assim, por semana ou por mês? Se a pessoa não vai ao banheiro, ela está constipada, ela está disbiótica. Né? A pessoa que tem muita distensão, etc. Tá? Qualquer condição crônica está associada com uma alteração do sistema imune que está associada com uma desbiose intestinal. Então, essa é a base, tá? Do processo inflamatório sistêmico. Mas olha só, se a gente pegar essa figura, que é uma figura de um artigo que é bem interessante, por quê? Né? Esse SCI é a inflamação sistêmica de baixo grau. Então aqui tem as engrenagens e a gente sabe que isso tudo está relacionado. Por quê? Porque aquela pessoa que tem desbiose, o que a gente espera? Né? Que ela esteja peso, que ela seja aquela pessoa que não tem pratica atividade física, que ela tenha infecções de repetição, que a dieta dela seja baseada, né, em alimentos processados, que é chamado, né, de uma dieta ocidental, uma pessoa que vive sob um estresse crônico, que não dorme bem, que usa muito medicamento. O que vai acontecer? Ela vai fazer esse quadro de desbiose e vai gerar um processo inflamatório crônico. Esse processo inflamatório crônico está associado com síndrome metabólica, está associado com depressão, com doença cardiovascular, com câncer. Tá? E isso que eu estou falando para vocês, isso é evidência científica. Okay? Claro, deixar bem claro que eu não sou louco de dizer que é só isso. Não é só isso, mas isso é impactante. Então, quando a gente fala das especialidades, a gente acaba envolvendo todas as especialidades médicas. Por isso que quando a gente hoje fala de uma abordagem integrativa, eu tenho, sei lá, sinusite de repetição. A pessoa está sempre com sinusite, dor de cabeça, tem tratamento? Isso tem, mas eu tenho que olhar essa saúde intestinal. Essa pessoa tem um processo inflamatório crônico, aquele sistema imune está o tempo todo estimulado. E aí o que vai acontecer? Né? Porque o que acontece no nosso sistema imune? Nosso sistema imune, ele vive num limiar muito tênue, ele tem que estar atuando da maneira adequada. O que acontece se o nosso sistema imune começar a dizer, eu quero ter um sistema imune super reativo, super poderoso, digamos assim. O que acontece? Se o teu sistema for super reativo, a pessoa está mais suscetível ao quê? Alergia e doença autoimune. Se o sistema imune estiver funcionando menos, o que a pessoa vai acontecer? Ela vai ter mais infecção e possivelmente câncer. Porque nosso sistema imune combate as células cancerígenas, pelo menos no processo inicial. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, né? Covid. Né? O que se falava lá? Olha, obeso, tomar cuidado, porque o obeso tiver Covid, a gente sabe que a probabilidade de ter forma grave é muito maior. Por quê? Porque ele tem desbiose. Por que se falava lá do uso de corticoide e heparina? Porque eu sei que, num primeiro momento, quantas pessoas que tiveram Covid que nem ficaram sabendo? Ficaram sabendo, estou no trabalho, opa, pessoa que trabalha do meu lado teve Covid, opa, todo mundo vai fazer o teste. Não aconteceu comigo, porque eu não tenho sorologia reativa, apesar de, na época do Covid, estava trabalhando no hospital aqui em São Paulo e tal, não sei por que eu não peguei, mas enfim. Então teve muita gente, poxa, eu tive Covid e nem sabia, que deu sorologia positiva. Né? Ou seja, ela entrou em contato com o vírus, o sistema imune foi capaz de fazer com que ela tivesse a infecção, mas não tivesse a doença, que é a base da vacina. Tá?
Então o sistema imune funcionou bem. Só que qual é o problema da Covid? O problema do Covid não é o Covid. O problema do Covid, a pessoa não morria de Covid. Ela morria por quê? De insuficiência respiratória. Decorrente do quê? Da resposta imune. Então, no primeiro momento, eu quero que o meu sistema imune seja hiperreativo para que eu não tenha, eu entre em contato com o vírus e não tenha doença. Mas a partir do momento que eu tenho a doença, o que aconteceu? Qual era o problema das pessoas? Que falavam, tempestade de citocinas, uma produção muito grande de citocinas, sistema imune hiperreativo. O que acontecia? Resposta inflamatória exacerbada. Resposta inflamatória exacerbada. Pulmão, edema pulmonar. Edema pulmonar, o pessoal falava, o pulmão encheu de água. Claro, está demasiado. O que acontece com essa pessoa? Vai para a UTI, fazer ventilação mecânica. Aí acabou. Porque ventilação mecânica igual pneumonia bacteriana. No ambiente hospitalar, a gente sabe que há uma probabilidade muito grande de ser bactéria muito resistente. Essa pessoa fazia o quê? Formação de trombo vascular, por excesso de ativação da resposta imune. Ela morria porque teve um infarto. E aí, por isso que falava assim, tem que dar para o paciente corticoide. Para quê? Para chegar no momento da tempestade de citocinas, inibir a resposta inflamatória. E tem que dar heparina para quê? Para inibir coagulação intravascular. Qual é a questão? Qual é o momento certo? Que se der corticoide antes da hora, destrói a resposta imune do paciente e aí lascou. Ele precisa responder. Então o sistema imune ele vive nessa corda bamba. Então o inflamejo, eu coloquei aqui para vocês, né, porque quando a gente fala de saúde intestinal, e o intestino é o principal modulador da nossa resposta imune, 80% da nossa imunidade está focada no intestino. Por quê? Porque o tempo todo eu estou trazendo agressão para o meu intestino. Por quê? Simplesmente porque eu estou tomando líquido e porque eu estou comendo. Ninguém toma uma água estéril. E não é nem só micro-organismo. Quantas substâncias tóxicas tem na água? É um copo de plástico, por exemplo. Tem toxina ali. Né? Quando eu como uma maçã, você acha que a maçã não tem um monte de bactéria? Então, eu tenho que estar o tempo todo respondendo a essas agressões. E por mais que a gente fale muito dos padrões anti-inflamatórios, a inflamação ela é fisiológica. Eu preciso inflamar. Aquela coisa, anti-inflamatório. Eu preciso comer, a minha alimentação tem que ser anti-inflamatória. Sim, tudo bem, mas a gente precisa inflamar. A inflamação é o quê? Reparo. Quando a gente dorme, a gente ativa mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, se eu não tiver inflamação, eu estou lascado. Então, é aquela velha história, precisa estar funcionando na medida certa. E o que a gente vê? A gente vê que com o passar do tempo, esse padrão da microbiota naturalmente vai mudando. Até porque a digestibilidade dessa pessoa vai mudando. A gente sabe que a partir dos 50 anos de idade, diminui a produção de ácido clorídrico. Então, a probabilidade de uma pessoa com mais de 50 anos ter hipocloridria é gigante. Então, isso já vai mudar a microbiota. Por quê? Por que a pessoa muitas vezes tem SIBO, né, supercrescimento bacteriano? Você vai perguntar para ela, ela toma já há 2 anos omeprazol. Aí vai ter SIBO. Se toma cronicamente, vai ter. Né? E o que a gente verifica? Que quando tem essas pessoas, né, que estão ali dizendo, centenários, que são saudáveis, eles têm um processo inflamatório, então lá em cima tem os quadradinhos, eles têm inflamação, mas eles têm uma homeostase intestinal, apesar de todas as suas limitações. Quando a gente vê, né, com o passar do tempo, o adulto saudável, o idoso e as pessoas centenárias, ele vai perdendo um pouco dessa capacidade intestinal e vai também havendo uma mudança do padrão de resposta imune inflamatória. Então é isso que a gente precisa fazer com que a gente consiga controlar de alguma forma. E nesse inflamejo a gente vê o que aqui, né? O nosso sistema imune, ele vai diminuir a atividade. Por quê? Por exemplo, né? Vamos pegar o câncer. Quem são as pessoas que têm mais câncer? Epidemiologicamente falando, extremos de idade. Criança e idoso. Por que criança? Porque o sistema imune está imaturo. Por que o idoso? O sistema imune está cansado. Ele está cansado. Né? Ele já não responde bem, isso é natural. Né? Claro que quando esse processo do inflamação, porque imagina só, né? Aquela pessoa que é obesa, que tem inflamação crônica de baixo grau, ela está o tempo todo estimulando a resposta imune. Então, essa inflamação vai ser muito mais rápido. O sistema imune dela vai se tornar obeso, vai se tornar velho antes do que ela mesma.
Por quê? Porque eu diminuí a minha capacidade imune fisiológica. Eu não posso, por mais saudável que a pessoa seja, eu não posso esperar que uma pessoa saudável de 80 anos tenha uma mesma capacidade imune do que um jovem saudável de 20 anos. Mas, sim, ele pode chegar aos 80 anos com o sistema imune funcionando muito bem. Então a gente tem uma alteração na produção das células da resposta imune, que são as células hematopoéticas, por quê? São as células precursoras das células da resposta imune, e a gente vê esse quadro de imunossenescência. Então a gente vê que o paciente idoso, o que acontece? Ele está mais suscetível à infecção e ele responde pior à vacina. Né? Por quê? A vacina, aquilo que eu falei para vocês, o que é uma vacina? A lógica da vacina é essa, né? Tem a infecção sem ter a doença. Algumas vacinas, por exemplo, febre amarela. A febre amarela, você pode ter um quadro brando da doença. Por quê? Porque tem um vírus debilitado. O vírus está ali. Então, dependendo da característica da pessoa, ela pode ter uma infecção branda, né, pelo vírus da febre amarela. Então, isso que a gente acaba encontrando. Então, a chave de todas essas questões está calcada no nosso sistema imune. E como eu falei para vocês, quando a gente fala de sistema imune, a gente tem que falar do intestino e tem que falar das bactérias, porque são as bactérias que fazem essa modulação. Ou seja, elas que vão fazer esse elo entre o estímulo que acontece, porque a gente entra em contato, e a resposta imune. E um componente muito importante é o que eu coloquei ali antes, né, que é o LPS, que é uma parte da parede celular de bactérias gram-negativas. Quando ela morre, ela libera esse LPS, o LPS é extremamente imunogênico. Você, poxa, mas quer dizer que eu não tenho... Às vezes as pessoas confundem, né? Ah, bactéria gram-negativa no intestino é ruim. Claro que não. A gente tem quase meio a meio, gram-positiva e gram-negativa. É ruim se eu tiver desbiose, se eu tiver aumento da permeabilidade, se eu tiver esse componente de intestino permeável, ou leaky gut, porque daí passa. Se a barreira está íntegra, não tem problema nenhum. Esse LPS, tanto que a gente, os componentes da parede celular são importantes moduladores da nossa imunidade, né? Por exemplo, os MAMPs, né? Peptidoglicano, beta-glucano de levedo. O que é? Nada mais é do que tem as classificações, né, de paraprobiótico. Paraprobiótica é a bactéria morta, né? Hoje a classificação ela é um pouco mais foi simplificada. A gente tem prebiótico, probiótico e pós-biótico, né? E o pós-biótico, obrigatoriamente, para ser considerado pós-biótico, ele tem que ter algum resíduo da célula microbiana. Se eu tenho só o componente, por exemplo, eu tenho o butirato sintetizado em laboratório, isso já não é mais considerado pós-biótico. Por quê? Porque ele não tem nenhum componente da célula microbiana. Como é que é o nome? Né? Isso é considerado metabiótico, se ele foi produzido, né, em um laboratório. Né? O pessoal gosta bastante desses nomes, né? Nome disso, nome daquilo, e nem é tão importante, mas acho que é legal a gente comentar. Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que só tem que tomar cuidado com a hora. As doenças neurodegenerativas. Vamos falar rapidamente de doença neurodegenerativa e câncer. Mas antes de falar especificamente das doenças neurodegenerativas, é muito importante lembrar que quando a gente está falando de viver melhor. Viver melhor igual a ter boa saúde mental. E aí a gente tem o quê? Eixo intestino-cérebro. Né? Vocês já ouviram, né, falar que o intestino é o segundo cérebro. Que muitas vezes a gente pode até achar uma comparação absurda. Porque o intestino ele não é o segundo cérebro, ele é o primeiro cérebro. O intestino tem uma carga neuronal maior do que no próprio cérebro. Tem nervos próprios, nervo entérico, tem o sistema nervoso autônomo, que é simpático, parasimpático, lá no intestino que produz os neurotransmissores, GABA, acetilcolina, epinefrina, dopamina, serotonina, né, produzido 80% no intestino. Então, nesse artigo ele fala, né, que o intestino é o brain peacekeeper, que é o mantenedor da paz cerebral. Não existe saúde mental sem uma saúde intestinal. E essa ligação, ela é uma ligação física.
que a gente encontra. O que é uma ligação física? Existe um nervo, que é o nervo vago. Ele comunica fisicamente o intestino com o cérebro. E é uma comunicação bidirecional. Só que essa comunicação bidirecional, ela é de mão dupla, mas é 80% de baixo para cima e 20% de cima para baixo. Ou seja, o intestino, ele modula a atividade cerebral 80% e o cérebro modula 20% a nossa atividade intestinal. Então a gente tem aí inúmeros exemplos, né? Se a gente pensar assim, constipação crônica. Essa pessoa, normalmente, ela fica muito irritada. Fala que, você está muito nervosinho, você está enfesado. Enfesado, literalmente, é cheio de fezes. Fica imaginando, né? Não sei se pode... Ô, Gabriel, pode falar palavrão? Tem um ditado que fala assim, caga que passa. Às vezes a pessoa está muito irritada, por quê? Faz uma semana que não faz cocô, caga que passa, né? Então, tem isso. E tem o contrário também, né? Vocês já ouviram falar, poxa, eu estava andando na rua, tu me chamou, levei maior cagaço. Né? Uma descarga colinérgica a nível sistema nervoso parasimpático, a pessoa literalmente pode, em alguns casos, evacuar. Então, essa ligação, ela é relevante. Vou dar um exemplo para vocês, né, do poder do nervo vago. Tem vários estudos demonstrando a estimulação do vago aqui na parte externa da orelha. Existe uma estimulação transcutânea auricular externa para nervo vago em autista. E tem melhoras importantes de comportamento. Então, o nervo vago que faz essa comunicação. Mas não é só isso. Os neurotransmissores são produzidos no intestino pelas bactérias. A inflamação intestinal, ela vai gerar uma inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica também vai para o cérebro. Então, é o que a gente chama de neuroinflamação. Então, tem esse componente intestinal. E existe a produção de componentes microbianos tóxicos, que é muito comum no autismo e leva àquele quadro chamado brain fog, que é cérebro confuso, cérebro opaco. Mas vamos falar de doença neurodegenerativa. A gente pode falar do quê? O exemplo que eu trouxe para vocês, né? Busquei um. Diabetes do tipo 3. Já ouviram? Diabetes do tipo 3... Né? Então, o que é? Claro que é um termo genérico, mas o que é? Alzheimer. Por quê? A gente sabe que o Alzheimer, né, e o Alzheimer, ele é mais comum, ele é mais prevalente em mulheres do que homens. Ponto número 1. Aliás, né, boa parte das doenças tem mais nas mulheres do que nos homens. Se a gente pegar a doença autoimune, a maioria das doenças autoimunes é 3:1. Mas o Alzheimer, não sei se é 3:1, mas ele é muito mais comum em mulheres do que em homens. E essas mulheres, você vai conversar com elas já vêm de um período, né, histórico familiar, constipação crônica, né, muitas vezes um quadro de resistência periférica à insulina. Então tem uma glicação inespecífica. Essa glicação inespecífica que a gente vê na hemoglobina glicada, o que é hemoglobina glicada? A gente vê a quantidade de glicose que está se ligando inespecificamente na hemoglobina. E aí, com a hemoglobina glicada, eu posso entender mais ou menos, nos últimos 90 dias, como é que estava a glicemia dessa pessoa, que é o tempo 90 a 120 dias, que é o tempo de vida da hemácia. Mas, da mesma forma que isso acontece na hemácia, também acontece no sistema nervoso central. Quem tem resistência periférica à insulina, que começa a formar aquelas massas de proteína tal, proteína beta-amiloide, e essa massa vai grudando lá no neurônio, e com o passar do tempo vai gerando um dano neuronal e vai evoluindo para um quadro de Alzheimer. Então a gente sabe que esse Alzheimer está relacionado com neuroinflamação, com inflamação intestinal, com aumento da resistência periférica à insulina. Tem uma questão metabólica envolvida. Por isso que o Alzheimer hoje é muito conhecido como diabetes do tipo 3. Então a gente vê essa relação muito tênue do intestino com doença neurodegenerativa. Eu poderia falar aqui do Parkinson. A gente sabe que o Parkinson também tem uma ligação importante com formação de biofilmes microbianos a nível do sistema nervoso central. Né? Por exemplo, citomegalovírus, herpes vírus. Dificilmente uma pessoa aqui dentro não é infectada pelo citomegalovírus e pelo herpes vírus. 80% da população mundial tem herpes vírus. Então, talvez 2 pessoas aqui não tenham herpes. Você, fala de herpes, aí a pessoa tem nojinho. Não, eu não tenho herpes, essa coisa é nojenta.
Não, você pode não ter a doença, mas você tem o vírus, e esse vírus, você entrou em contato uma vez, você vai morrer com ele. Citomegalovírus também. Você não elimina mais vírus. Você pode não ter manifestação clínica. Bom, eu comentei que eu também ia falar das neoplasias, então a gente tem uma atividade importante, porque somente pelo fato de ter essa desbiose, ter esse estímulo contínuo do nosso sistema imune, ele faz com que, com o passar do tempo, ele vai ficando mais debilitado e ele começa também a ficar mais, digamos assim, esquizofrênico. Ele começa a já não reagir da maneira adequada. Por quê? Porque ele está sendo estimulado o tempo todo. Isso faz com que as pessoas tenham maior probabilidade de cânceres, de uma maneira geral. Então, esse paciente que tem um problema intestinal, tem uma desbiose, vai alterar a função intestinal, vai ter a produção de metabólitos tóxicos, vai ter uma imunossupressão. Por que imunossupressão? Porque o sistema imune está muito sobrecarregado. Então faz com que ela esteja mais predisposta a ter vários tipos de câncer. E a gente sabe também que o câncer, hoje, ele tem uma microbiota própria. Então tem a microbiota intratumoral. E dependendo dessa microbiota, daquela massa tumoral, a gente tem condições de avaliar se esse câncer, fazer um prognóstico desse câncer. Então tudo que a gente fala hoje, né, desses micro-organismos, avançou muito, porque a gente tem técnicas muito avançadas para fazer essa detecção dos micro-organismos, principalmente através de sequenciamento genético. Tá? Então a gente tem aqui, só trouxe para vocês, assim, para exemplificar, esqueci de falar, né, se alguém tiver interesse, eu vou deixar meu contato aqui, me pede que eu mando a apresentação, tá? Vou deixar meu Instagram, meu celular, porque ontem da aula que algumas pessoas me pediram pelo Instagram, não tem como eu mandar um PDF no Instagram, mas o número do meu celular vai estar aqui, né? Então, só mostrando, né, aqui para exemplificar, as referências também estão ali, depois se tiverem interesse para estudar um pouquinho mais, as reações que estão acontecendo nessa imunossenescência que fazem com que essa pessoa tenha uma atividade mais pró-tumoral ou antitumoral. Porque se eu tiver com o meu sistema imune debilitado, eu posso fazer com que eu esteja mais suscetível. Por exemplo, né, a gente nunca teve tanto câncer intestinal, câncer coloretal, que é o segundo câncer mais comum no Brasil. Aliás, quando a gente fala de câncer, não sei se vocês sabem, dados aqui do INCA, 18% dos cânceres no Brasil tem uma causa infecciosa. Ou seja, uma infecção que levou ao câncer. Exemplo clássico, HPV. A gente pode falar de Helicobacter pylori, HIV, né? O próprio vírus da hepatite B, hepatite C. São infecções virais que a resposta inflamatória, essa inflamação, esse dano tecidual pode levar a um câncer. E quando a gente fala de intestino, é o tipo de câncer que está mais próximo da gente conseguir ter, uma relação de causalidade. Porque eu não tenho relação de causalidade. O que eu quero dizer com causalidade? É obeso. Ok. Tem desbiose? Tem. Ponto. É a desbiose que causou? Não sei. Eu posso dizer com certeza absoluta que ela está ajudando, mas eu não posso. A gente não tem, hoje, pelo menos talvez daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não, realmente, tem esse padrão aqui microbiano que ele induz a obesidade. Ok, hoje a gente não sabe, mas no câncer coloretal a gente está muito próximo de ter causalidade, né? Tem várias bactérias, os Streptococcus galolíticos, né? O fusobactério, que a gente consegue, por ser um processo local intestinal, a gente já está muito mais próximo de dizer, não, realmente esse câncer intestinal foi causado por causa dessa bactéria. Hoje a gente não sabe dizer isso ainda. E só para concluir, né, que eu estou preocupado com o tempo, né? Vamos falar um pouquinho de suplementação, né? O que a gente pode fazer? Bom, falei de desbiose, a desbiose gera o processo inflamatório, o processo inflamatório crônico de baixo grau leva aquele monte de problemas sistêmicos. Mas tudo bem, como é que eu faço para corrigir uma desbiose? Desbiose sempre é consequência. Só tem desbiose por algum outro motivo. A causa não é a desbiose, ela é uma consequência. Então, primeira coisa, vocês têm que pensar, né, é digestibilidade. A pessoa está digerindo bem? Porque se falou há algum tempo, assim, a pessoa, ela é o que ela come. Não é verdade. A pessoa é o que ela digere, o que ela absorve.
Eu posso comer super bem. Se eu não estou absorvendo, não interessa. Então, vamos pensar em enzima digestiva. Claro, né, eu estou colocando aqui alguns pontos. Até antes disso, né, hoje a gente vive uma epidemia de hipocloridria. Então, a hipocloridria leva a uma desbiose. Então, não adianta, o paciente está com desbiose, está com SIBO, eu vou dar metronidazol e vai resolver. Vai matar as bactérias, mas vai voltar. Então, o que eu tenho que entender, o paciente tem hipocloridria. Eu vou resolver essa hipocloridria. E aí, depois, eu espero resolver o resto também. O que acontece? Se eu tenho uma diminuição da produção de enzima digestiva, e outra coisa importante, às vezes a pessoa está produzindo enzima digestiva, mas se ela tem hipocloridria, por que a hipocloridria é um problema? Vamos lá, né? Se eu tenho baixa acidez gástrica, vai acontecer, eu como, boa parte daquilo que eu estou comendo está cheio de bactéria, aquele pH não está 1, 2, está 6, 7. Muitas dessas bactérias que iam ser destruídas naturalmente por aquele pH, elas não morrem, elas vão lá para o intestino. E aí tem supercrescimento bacteriano. Mas não é só esse o problema. Por quê? Se eu estiver produzindo enzima digestiva, meu suco pancreático estiver produzindo lipase, protease, amilase de maneira adequada, a partir do momento que aquele conteúdo alimentar que está saindo lá do estômago, passando pelo duodeno, está chegando no intestino delgado, ele tiver com o pH muito ácido, muito alcalino, essas enzimas digestivas que são produzidas pelo pâncreas, elas são pH dependente. Elas têm que ser ativadas num pH ácido. Ou seja, eu estou com hipocloridria. Por que as pessoas têm hipocloridria? Porque elas exageram no uso de antiácido, né? Principalmente omeprazol e derivados, né? Tem vários aí. Aí o que acontece, né? Por que tem pessoa que não consegue largar o omeprazol? Ou o pantoprazol e os prazóis? Ela diz, não, se eu paro de tomar, nossa, eu começo a arder em chamas o meu estômago. Uma queimação que parece que vai sair o estômago pela boca. Mas o que acontece quando ela toma qualquer antiácido? Vai neutralizar o pH. pH muito ácido, neutraliza. Aí o que vai acontecer lá no estômago? Tem vários receptores nas células que elas vão entender, opa, peraí, esse pH aqui no estômago está muito alto. Nós temos que produzir ácido. Produz gastrina, mais ácido clorídrico. Ou seja, quanto mais omeprazol, antiácido a pessoa tomar, mais vai ter efeito rebote. E cada vez vai piorando. Ela não consegue mais ficar sem. Não estou dizendo que não pode tomar omeprazol, absolutamente. Mas a pessoa que toma por muito tempo, ela vai ter problema. E ela não consegue mais fazer o que a gente chama de desmame, né, do omeprazol. Ela não consegue mais largar. Fala, não dá, não consigo. Daí, claro, você pode usar o quê? Né? Você pode fazer esse desmame usando fitoterápico, tem várias estratégias, né? Outra coisa importante, prebiótico. Então, às vezes, pensar, melhorar a microbiota intestinal é probiótico. Não é probiótico. Probiótico pode ser uma estratégia, mas acreditem, é uma das últimas. Né? Porque muitas vezes você dá probiótico para o paciente, ele piora o quadro dele. Quer dizer que probiótico é ruim? Não. Como qualquer coisa na nossa vida, precisa ter um critério. Porque senão, não tinha por que a gente estar aqui, a gente é profissional da saúde. Tem um diagnóstico que cada vez mais vai ser feito, né, através de inteligência artificial, de algoritmo. Tu tem um diagnóstico tal, faz o exame, já vem no exame o resultado de uma prescrição, já está ali, já sabe o que vai acontecer. Não. A ideia é que a gente possa usar prebiótico, que são as fibras, principalmente fibras solúveis, de preferência, fibras solúveis de baixa fermentação, porque também se você dá muito prebiótico para o paciente, ele diz, meu Deus, eu tomei esse negócio que você me deu aqui, parece que eu ia explodir, eu ia sair voando. Por quê? Porque começa a inchar, né? Fermenta muito, dá distensão, né? Então, tem que tomar cuidado. De baixa fermentação de alta seletividade, ou seja, somente aquelas perfil de bactérias, né, boas vão fermentar, e as outras não fermentam, e aí é bom, porque eu vou seletivamente acabar viabilizando somente aquelas bactérias que eu quero. Não é tão simples ainda hoje isso, tá? Os probióticos, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia, né? Probiótico, costumamos dizer que é a cereja do bolo. Então a gente tem toda uma história de uso de probiótico, né? Lá o Metchnikov, em 1908, né? 1907, tá ali, ficou famoso porque o imunologista ele começou a ver que pessoal que tomava o que ele chamou de leite azedo vivia mais e vivia melhor. Então ele foi estudar isso, né? Mas hoje a gente tem probióticos de última geração, a gente tem aí, por exemplo, a Quermância mucinífera e tem outros
produtos baseados em micro-organismos. O que os probióticos fazem? Competição, né, por nutrientes e prebióticos. Então, essas bactérias que... E o probiótico ele não coloniza, ele passa pelo intestino, mas ele ajuda a fazer essa competição pelos nutrientes, e quando ele metaboliza esse nutriente, ele produz substâncias que são importantes para a nossa saúde. A gente tem produção de substâncias antimicrobianas, então precisa haver um controle da proliferação microbiana. As bactérias se dividem a cada 30 minutos, é como se a cada meia hora, se não tivesse a produção dessa substância, a cada meia hora a gente ia duplicar a população bacteriana intestinal. Imagina como é que a gente estaria num dia, a gente teria explodido, né? Então precisa ter esse controle. Conversão de substâncias que estão passando lá pelo intestino, que vão ajudar a melhorar o pH. Também, produção de substâncias que são fundamentais para a nossa saúde, como, por exemplo, né, as vitaminas do complexo B e K, que são metabólitos microbianos, isso sem falar nos sais biliares secundários, nos neurotransmissores. A gente tem também a estimulação do sistema imune, muito importante. Né? Nosso sistema imune vai ser responsivo. E uma das coisas mais importantes dos probióticos pode ajudar nessa imunomodulação. E principalmente na manutenção da integridade da barreira intestinal. Porque a barreira intestinal está permeável, está fazendo com que aquele LPS passe e gere inflamação. Tem um ativo que é muito interessante quando o paciente tem esse processo inflamatório intestinal, né, que é a lactoferrina ou a bioferrina, que é uma marca registrada, que vai ajudar principalmente, né, nessa imunomodulação. A lactoferrina também é importante para melhorar a metabolização do ferro intestinal, porque o ferro ele é importante para a nossa saúde, mas ele é imprescindível para as bactérias. As bactérias precisam muito de ferro e elas não metabolizam ferro. E o que é interessante também da bioferrina é melhora da resposta a vírus. Né? Então, eu uso bastante, eu prescrevo bastante lactoferrina, principalmente nessa época do ano. Por quê? Por causa das infecções respiratórias. Né? Por quê? Pensa, a gente está tentando melhorar a microbiota intestinal, tudo que eu não quero é que essa pessoa tenha uma infecção. Se ela tiver infecção, ela vai precisar tomar antibiótico, e aí, boa parte do tempo que a gente levou para melhorar aquela microbiota vai por água abaixo, paciência. A prioridade, claro, nesse caso, é tratar a infecção. Os fitoterápicos, eu coloquei aqui alguns que eu uso bastante com esse objetivo, né, de melhora da saúde digestiva. Então, essa trinca, espinheira santa, guaçatonga e alecrim, eu uso bastante para problema gástrico. CN, psyllium, né, paciente com constipação. Claro que isso eu coloquei os que eu uso, né, os que eu prescrevo. Isso tem várias possibilidades, né? Gosto muito do boldo para problemas digestivos, principalmente, né, para melhora da digestibilidade de gorduras. Só lembrando, né, psyllium tem que tomar muito cuidado o uso do psyllium, por quê? Porque ele é muito higroscópico. Então, assim, se a pessoa não tomar água, vai trancar de um jeito que é complicado. Então, tem que deixar muito claro, tem que tomar bastante líquido. Então, e o que a gente tem desafios do uso de fitoterápicos? Às vezes as pessoas confundem, né? Fitoterápico é natural, então beleza, pode usar, né? Chazinho. Não é bem assim. Opa, deixa eu voltar aqui. Né? Qualidade, principalmente, né, quando você tem a planta pura, não tem o produto acabado, será que aquela planta, qual é a qualidade? Qual a composição química? Né? Porque os fitoterápicos são metabólitos secundários, vegetais. E pode mudar a produção desses metabólitos, por exemplo, de acordo com a época do ano. Né? Porque o metabólito secundário é uma substância que é importante para o desenvolvimento da planta, mas não é imprescindível. Então, por exemplo, épocas mais frias, a planta ela muda o seu metabolismo. Ela vai produzir substâncias, por exemplo, que vão ajudar a diminuir, né, a perda celular, por causa das temperaturas mais baixas. Dependendo da planta, não tem tanta pesquisa. Hoje a gente vê que tem muita pesquisa com fitoterápico, mas o uso popular faz com que, mas a minha avó diz que é bom para tal coisa. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Interação medicamentosa, cuidado com isso, porque a pessoa, às vezes você vai conversar com o paciente, ele nem fala que ele está tomando, né, um fitoterápico. Isso não é relevante. O fitoterápico tem ativos que têm, né, metabolização. Então, a gente tem que lembrar sempre lá da detoxificação hepática, que muitas vezes pode trazer problema para o paciente.
Regulamentação, né, o controle, tem que também, existe uma regulamentação para prescrição de fitoterápicos de acordo com a classe profissional, alguns que são permitidos, por exemplo, só para médicos, e a gente ainda, para boa parte dos fitoterápicos, a gente não sabe exatamente qual a dose, qual o tempo. Eu vou usar a espinheira santa por quanto tempo? Né? Qual a dose? Então, existe um pouco de... falta uma padronização mais estreita sobre isso. Né? Para a gente ter, eu gosto de ter um fechamento, né, de concluir, o ambiente e nossas escolhas são fundamentais para a nossa saúde intestinal e também mental, né? Já estão intimamente relacionados. Ajuda a controlar a inflamação. Os processos inflamatórios sistêmicos que são exacerbados por uma desbiose intestinal vão acelerar o processo de envelhecimento, como um todo. A gente pode falar do envelhecimento do sistema imune, mas a gente pode falar do envelhecimento metabólico, de pele, cabelo, o que vocês quiserem. Estudos científicos robustos, publicados em revistas de alto impacto, demonstram como a saúde intestinal impacta o surgimento das duas doenças mais temidas pelo homem, câncer e doença neurodegenerativa. Isso já é fato. Né? Isso não é especulação. Tem muito estudo mostrando isso. Então, suplementação. Existem muitas possibilidades, existe suplementação para todos os gostos, para todos os bolsos, para todos os tipos de doenças. Mas a gente não pode esquecer que existe uma coisa que são as escolhas. Né? Eu estava conversando sobre isso hoje, né, com uma nutricionista amiga minha, e um amigo falou essa semana, foi uma coisa que me marcou, que ele falou, né? Que, claro, estou falando de uma maneira geral agora, que vê uma mudança no perfil dos nutricionistas. O nutricionista parou de ser nutricionista do alimento, é nutricionista do suplemento. Você vai lá, faz um monte de exame, tem 10 carências nutricionais, 10 suplementos diferentes, mas tem problema usar suplemento? Claro que não. Mas nutricionista, a gente pensa assim, o nutricionista vai primar pela alimentação. E algumas coisas pontuais, vamos dar um exemplo bem simples, né? Dificilmente a gente aqui no Brasil consegue ter carga diária adequada de ômega 3. Por quê? Por causa, por exemplo, né, das principais fontes, até os nossos peixes, né? Os nossos peixes são de águas mais quentes, eles produzem menos ômega 3. Mas eu como um monte de peixe. Então, há uma grande probabilidade de a gente precisar suplementar ômega 3 porque a gente não tem o aporte necessário na nossa alimentação. Tudo bem, mas, né? Tem que ter uma lógica para isso. Né? E, só lembrando, né, a estratégia para a gente viver mais e melhor é simples. A gente sabe o que precisa fazer. Só que não é porque é simples que seja fácil. Né? Mas cabe a cada um fazer suas próprias escolhas e desfrutar de uma vida mais longeva e feliz. Né? Eu coloquei aqui no final, eu gosto muito dessa frase aqui, eu gosto muito do Yuval Harari. A gente está falando de longevidade, a gente está falando de saúde, e ele falou, né, que, e o Yuval Harari, não sei se vocês conhecem, escreveu aquele livro Homo Sapiens, Sapiens, Homo Deus, né, ele é um historiador, é um cientista, né, e ele tem uma teoria, e ele demonstra isso, que eu sempre falo, você pode até não concordar com o que ele está falando, mas faz sentido, que o homem, ele começou a adoecer por causa da Revolução Agrícola, da mudança do trigo, e aí gerando todo esse processo inflamatório, e isso foi virando uma bola de neve. Por quê? Hoje, né, a população, a humanidade está cada dia mais preguiçosa. Eu quero... a gente... É impressionante. Por exemplo, no meu prédio, tem uma mulher que ela mora no segundo andar. O primeiro é o térreo, né? Ela vai de elevador. Pô, se tivesse cheio de coisa... Pô, 30 e poucos anos, né? A gente quer comer, eu quero comer hoje comida australiana, celular, vem meia hora tá em casa. A gente tem muita comodidade, né? O ser humano ficou mais preguiçoso de maneira geral. Por isso que tem uma relação, né, com atividade física, a pessoa está mais inflamada e a gente sabe desses alérgicos. E o glúten é um alérgico. E você assim, o glúten, como é que pode, né? Historicamente, existe escrito, mas hoje o glúten que a gente come é muito diferente, o trigo é completamente diferente, né? E ele é inflamatório. Mas eu não sou celíaco. A gente sabe que existe, né, uma intolerância ao glúten não celíaca. Então não é só porque a pessoa é celíaca. Claro, isso tudo tem que ser avaliado, mas a lógica dele é muito legal, né? Vocês encontram facilmente na internet e ele explica porque realmente, né, a população começou a adoecer a partir da Revolução Agrícola, que começou a mudar todo esse padrão alimentar. Então, pessoal, deixei aqui meu Instagram, eu posto lá todo dia conteúdo sobre
microbiologia, sobre microbioma, doença infecciosa, exame laboratorial. Se vocês precisarem, se quiserem usar meu celular, pessoal, está aqui, eu mando para vocês. Estou à disposição aqui para dúvidas, perguntas, curiosidades. Obrigado, pessoal.